Na Páscoa celebramos a ressurreição de Cristo e o início de uma nova esperança, a esperança da ressurreição para a vida eterna. Mas quero iniciar a mensagem de hoje com a seguinte pergunta: quem é Jesus para ti? Qual é a imagem que tens de Jesus? Existem pelo menos duas versões ou duas imagens de Jesus na tradição cristã. Uma imagem é a de Jesus humano, Jesus encarnado, Filho do homem, um Jesus com pés empoeirados, um Jesus com fome, com sede, um Jesus vulnerabilizado, um Jesus esvaziado da onipotência, daquela glória esplendorosa. É um Jesus descrito na palavra de Deus como o servo sofredor. É o Jesus rejeitado, caluniado. É o Jesus esbofeteado, cuspido. Jesus torturado, Jesus morto. É um Jesus matável, que pode ser assassinado, como de fato foi. É um Jesus desprezável, um Jesus enfraquecido ou que se fez fraco. É um Jesus pobre, marginalizado, um Jesus que se identifica com pecadores. É um Jesus humano, um Jesus que por ser humano se coloca ao lado dos humanos. É um Jesus que acolhe crianças, que valoriza as mulheres, numa época em que eram pouco valorizadas. É um Jesus que come à mesa dos pecadores. É um Jesus como nós, assim, de carne e osso. Todavia é um Jesus cheio de compaixão, cheio de bondade, cheio de misericórdia. É um Jesus gracioso, um Jesus acolhedor, um Jesus acessível, um Jesus próximo. E este Jesus encontramos nas páginas dos evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João. Mas tem outro Jesus, é o Jesus ressuscitado, o Jesus glorioso, entronizado, sentado à direita do Pai. É o Jesus juiz, que vem para julgar vivos e mortos. É o Jesus que vem para consumar a história. É o Jesus soberano que reina. É o Jesus que tem a vocação de destruir a guerra, a fome, a peste, a morte. É um Jesus onipotente, onipresente, onisciente. Um Jesus majestoso, poderoso. Esse Jesus, não temos a noção de que está tão próximo. O Jesus ressuscitado é o Jesus do Apocalipse. Jesus da glória, transcendente, glorioso. O Jesus encarnado é um Jesus mais chegado, mais próximo a nós. Então são essas as duas imagens que temos de Jesus. E muitas vezes temos a noção
de que hoje nos relacionamos não com o Jesus dos evangelhos, aquele Jesus gracioso, manso e humilde de coração, mas que nos relacionamos com o Jesus do Apocalipse, não com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas nos relacionamos com o leão da tribo de Judá. Há até igrejas que levam esse nome, né? Igreja do leão da tribo de Judá, que desce fogo. Entretanto, quando lemos as narrativas da ressurreição de Jesus nos evangelhos, encontramos o Jesus ressuscitado, glorioso, que venceu a morte, que está pronto para ser recebido no céu em glória. Mas não é o Jesus do Apocalipse. O Jesus ressuscitado que encontramos nos evangelhos não é o Jesus do Apocalipse. Irmãos, o Jesus do Apocalipse é para depois. Não é para agora ainda. O Jesus que nós encontramos, o Jesus ressuscitado, glorioso, é o mesmo Jesus dos evangelhos. E é isso que quero mostrar na mensagem de hoje, a tomar por base trechos dos capítulos 20 e 21 do Evangelho de João. Ali nós temos narrativas de eventos que sucederam à ressurreição de Cristo. Então vamos examinar algumas narrativas referentes à ressurreição do Senhor Jesus, considerar o que elas significam para nós hoje, o que nos revelam, como Jesus se manifesta para nós e como podemos e devemos nos relacionar com Ele. Então, primeiramente, quero chamar a atenção para o que é narrado no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 14. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Então Jesus apareceu a seus discípulos 3 vezes depois que ressuscitou dos mortos. E que Jesus é este? O ressuscitado, o glorioso. Que Jesus é esse? Como ele aparece? E mais precisamente, onde encontra os seus discípulos? Então eu quero chamar a atenção para isso. O lugar onde Jesus encontra os seus discípulos. O Jesus glorioso, o Jesus ressuscitado, que pode atravessar paredes. Já está com um corpo novo. João 20, 19, diz assim: ao cair da tarde naquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. O Jesus que atravessa a parede disse: paz seja convosco. Observem que eles estavam trancados, com medo dos judeus. Foi nesta situação de medo que Jesus apareceu aos discípulos e lhes disse: paz seja convosco. Ali estava um que o havia negado, os demais o haviam abandonado, mas Jesus não os repreendeu, não os criticou, não os censurou. O que Jesus disse foi: paz, paz seja convosco. Onde Jesus encontra
esses homens num lugar chamado medo. Medo. Jesus vai ao encontro desses homens num lugar chamado medo. Estavam trancados com medo. E do que esses discípulos tinham medo? Certamente tinham medo da perseguição que poderia se levantar contra eles, medo da hostilidade, da rejeição, da violência, da maldade demonstrada por aqueles que crucificaram Jesus e pela multidão que gritou raivosamente: crucifica-o. Eles pensam, se fizeram isso com Jesus, a pessoa mais bondosa, mais mansa, mais humilde, mais santa que o mundo já conheceu, o que farão conosco? Se fizeram isso com Jesus, imagina conosco. Então eles estão no medo. Estão no medo porque Jesus foi morto. Estão ali trancados, isolados e perdidos no medo. Irmãos, na vida há muitas coisas para dar-nos medo, né? Há pouco tempo todos tivemos medo de um bichinho microscópico chamado Covid, né? Eu conheci gente que ficou 2 anos sem sair de casa com medo. Era uma amiga nossa no Brasil, ela achava que se ela saísse na rua, o vírus ia comê-la na mesma hora. Ela tinha medo. Eu já tive meus medos. Certamente também já tiveste os teus medos. Há aqueles que por uma razão ou outra ainda vivem no medo. O medo de onde estará o filho e se estará bem. Eu já tive esse medo lá no Peru. O medo de um diagnóstico médico inesperado e que não sabemos se acabará bem. O medo de como vamos comprar comida porque perdemos o emprego. Como vou pagar a renda. O medo pode ser algo aterrador e debilitante. E era aí onde estavam os discípulos naquele momento, num lugar chamado medo. Então Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco, não tenham medo, porque venci a morte, e porque eu vivo, vós também vivereis. Não precisa ter medo nem da morte. E o que é bonito, irmãos, é que o Jesus que aparece aos discípulos não é o Jesus florescente, glorioso, a reluzir em glória, não. É o Jesus ferido, o Jesus que ainda chega ensanguentado, com as marcas da violência que fizeram contra ele. E por que digo isso? Porque o Tomé não estava lá quando Jesus apareceu pela primeira vez. Estava ausente. E quando os discípulos lhe disseram: vimos o Senhor, Tomé respondeu: não é possível, não acredito, vós estáis a brincar, ou a mentir até. Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. E aí vamos ao capítulo 20, versículo 26 e 27, que diz assim: passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Agora Tomé não faltou à igreja, Tomé estava ali. Estando as portas trancadas, ainda no medo, veio Jesus
pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Tomé, vem cá, eu quero tratar contigo agora. Queres ver para crer? Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, é esse Jesus que vamos ver lá no céu, com as mãos furadas. É esse que vamos ver lá, para nunca nos esquecermos do que Ele fez por nós. Põe aqui o dedo, vê as minhas mãos. Onde Jesus encontra agora estes homens, e principalmente onde encontra Tomé? Onde? Num lugar chamado dúvida. Dúvida. Primeiro encontra num lugar chamado medo. Agora num lugar chamado dúvida. Coloca aqui a sua mão. É o mesmo Jesus dos evangelhos, o Jesus ferido, ensanguentado. Não é o Jesus do Apocalipse entronizado, não. Jesus vem na dúvida, no ceticismo, na falta de fé, na incredulidade, ou numa fé que carece de evidências, que precisa ver para crer, que carece de comprovação, como Tomé. Ou como aquele pai de um jovem que sofria de uma doença gravíssima e que disse a Jesus: creio, ajuda-me na minha incredulidade. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Há momentos, irmãos, que confesso que também me sinto assim. A depender das circunstâncias, há dias que me vejo com uma fé gigante, acordo com uma fé tremenda. Mas há dias que a dúvida me assalta e também digo ao Senhor: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Creio, mas às vezes duvido. Creio, mas às vezes fraquejo. Sinto que a minha fé é tão pequena. Então nesse momento Jesus vem e diz: meu filho, para de duvidar, acredita, estou aqui, vem comigo. Vem. Jesus nos encontra em nossos medos e nos encontra em nossas dúvidas do mesmo jeito que encontrou Tomé. Vamos agora para a terceira vez em que Jesus apareceu a seus discípulos, no capítulo 21. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Esse mar, irmãos, foi aquele mesmo onde Jesus operou ali o milagre da pesca maravilhosa e chamou os discípulos para serem pescadores de homem. Era o mesmo lugar. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor,
cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Ao perceber que era o Senhor, Pedro, afoito, como sempre foi, pula na água e nada em direção a Jesus. Chega na areia, no lugar onde Jesus estava, e esse lugar tem um nome composto. Sabe qual é o nome? Culpa e vergonha. Culpa e vergonha. É nesse lugar que Jesus encontra Pedro. Pedro estava na culpa. Pedro estava na vergonha, porque ele havia negado o Senhor Jesus 3 vezes. Depois de haver prometido: Senhor, eu nunca te deixarei, darei a minha vida por ti. Pedro nega 3 vezes. E agora estava ali naquele lugar, lugar da culpa, lugar da vergonha. Então Jesus chama Pedro e lhe pergunta: Pedro, amas-me? Sim, Senhor, eu te amo. Aí perguntou pela 2ª vez: Pedro, amas-me? Sim, Senhor, eu te amo. Aí perguntou pela 3ª vez: Pedro, amas-me? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo. Sabe o que Pedro disse ali? Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que te amo, mas o meu amor não é perfeito. Meu amor não é perfeito. Porque Jesus perguntou a Pedro com uma palavra grega, ágape, que significa o amor perfeito, o amor de Deus. Pedro, tu me ágape? Aí Pedro respondeu: Senhor, eu filéu. Filéu é amor de amigo apenas, não é aquele amor perfeito. Então eu disse: sim, Senhor, eu te amo, mas não é com amor ágape, é com amor filéu. Meu amor não é perfeito. Então, depois desta 3ª resposta, depois de Pedro reconhecer a sua fragilidade, a sua fraqueza, que ele não era aquele que disse ser: jamais te abandonarei, Jesus lhe diz: apacenta as minhas ovelhas. Agora sim, Pedro, tu estás preparado para a missão que eu tenho para ti. Quantas vezes Pedro negou Jesus? 3. Quantas vezes Pedro declarou o seu amor? 3 vezes. Jesus encontrou então Pedro no lugar da culpa e da vergonha, e neste lugar Pedro foi restaurado por Jesus e recebeu de Jesus a missão de ser um pastor. Apacenta as minhas ovelhas. Onde o Senhor Jesus encontrou os seus discípulos depois da ressurreição? O Cristo ressurreto, triunfante, que venceu a morte. Onde os encontrou? Os encontrou no medo, na dúvida, na culpa e na vergonha. Os encontrou para dissipar o medo, para acabar com a dúvida, para tirar a culpa e a vergonha. Irmãos, a ressurreição de Cristo anuncia a possibilidade de um novo começo, uma nova chance. Anuncia a vitória sobre tudo aquilo que parece não ter mais jeito. A ressurreição de Cristo diz que o impossível é perfeitamente possível. Não existe o fim da linha. Quando pensamos que chegamos ao fim, Jesus acena com a possibilidade de um novo começo, de uma nova chance. Em que lugar estás agora? No lugar do medo? Tens medo na tua vida? A Bíblia diz que o amor lança fora o medo.
Estás no lugar da dúvida, da incredulidade. Pede a Jesus para te ajudar, assim como ajudou Tomé a crer. Jesus ajudou Tomé a crer, deu a ele as evidências que ele precisava. Assim como ajudou o desesperado pai que pediu: ajuda-me na minha incredulidade. Estás no lugar da culpa e da vergonha. Na cruz, Jesus levou sobre si a tua culpa e deseja transformar a tua vergonha em festa, assim como fez nas bodas de Caná, quando livrou os noivos da vergonha por ter acabado o vinho antes de acabar a festa. E naquela época isso era uma vergonha nacional. E Jesus transformou a água em vinho da melhor qualidade. Seja qual for o lugar em que estás, ainda não chegastes ao fim da linha. Deixa Jesus te encontrar no lugar onde estás. Pode ser o lugar de uma mágoa ou de um ressentimento que há no teu coração e não consegues livrar-te deste sentimento nocivo, porque sim, é um sentimento nocivo. O ressentimento só faz mal a ti mesmo, não faz mal à pessoa por quem tens ressentimento, porque o sentimento ele é abstrato, só faz mal ao ressentido. Não consegues liberar perdão, ou quem sabe és tu que precisa descer do teu orgulho para pedir perdão. Pode ser que esteja num lugar de um vício que não consegues abandonar, de um pecado não confessado que te atormenta, ou naquele lugar onde um dia o apóstolo Paulo chegou, onde ele esteve, e chegou a dizer: miserável homem que sou, porque o bem que quero fazer não faço, mas o mal que não quero, isso faço. Pode ser que estejas num lugar onde falta um real compromisso com Cristo e com a igreja de Cristo. No lugar de uma vida cristã carente de entusiasmo, um lugar onde perdeste o primeiro amor, aquela devoção que tinha antes. Seja qual for o lugar em que estejas agora, Jesus dá jeito naquilo que parece não ter mais jeito. Isso é o que aprendemos com a ressurreição de Cristo. Ele dá jeito naquilo que parece não ter mais jeito. Já ouvi, e provavelmente também já ouvistes, a afirmação de que na vida há jeito para tudo, menos para a morte. Mas até para a morte Jesus deu jeito. E se ele venceu a morte, pode vencer tudo que não conseguimos vencer. Por isso Paulo declarou: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por Jesus Cristo que nos amou. Em todas essas coisas, os medos, as dúvidas, a culpa, a vergonha, os vícios, os pecados, somos mais que vencedores. Então coloca Jesus no lugar em que estás, seja ele qual for. O Cristo ressurreto tem jeito para tudo. E como fazes isto? Primeiro deves reconhecer o que está mal em tua vida. Reconheça o que está mal em tua vida. Reconhecer o lugar em que estás e onde precisas da intervenção de Jesus. E reconhecer é o mesmo que confessar. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça.
Então permita que Jesus te encontre no lugar onde estás. Diz a Ele o que precisa mudar na tua vida. Confia na sua graça e misericórdia. Creia no poder da ressurreição de Cristo. Esse mesmo poder Jesus quer usar para livrar-te dos teus medos, das tuas dúvidas, da tua culpa, da tua vergonha ou de qualquer outra coisa que possa estar a aprisionar-te. Apenas precisa dizer com o coração contrito e quebrantado: perdoa-me, Senhor. Aqui estou neste lugar onde preciso de Ti. Lugar do medo, da culpa, da vergonha, da dúvida, do vício. Ajuda-me a vencer no poder da ressurreição. Se queres chamar Jesus para o lugar da tua vida, onde reconheces que precisa da sua ajuda, da intervenção de Cristo para que haja uma mudança. Este lugar onde precisa sim de uma mudança. Nós vamos cantar agora o hino que diz assim: perdoa-me, Senhor. E se queres chamar Jesus para este lugar da tua vida que precisa mudar, da intervenção de Cristo, fique de pé para cantar conosco esse hino.